E aí, meu povo holístico, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a minha trajetória de evangélica a umbandista. Vamos lá. Então, gente, assim, vamos do começo para vocês entenderem melhor. Deixa eu até me ajeitar aqui para poder contar para vocês essa jornada da minha vida, né? Eu cresci em berço evangélico. A minha família praticamente inteira é evangélica, tá? E nós, na época, nós seguíamos a denominação lá da Igreja Universal, conforme eu mostrei pra vocês aí na capa do vídeo. Enfim, eu fui da Igreja Universal. Meu pai, ele era obreiro, minha mãe era obreira, minha avó é obreira, minha prima é obreira. Temos pastores na família, muitos obreiros e obreiras. E assim, então o núcleo familiar, tanto da parte de pai como da parte de mãe, alguns são ainda da igreja. Então, assim, fui criada em berço evangélico com parâmetros evangélicos. Antes de adentrar o tema, deixa eu deixar uma coisa clara para vocês aqui. Tudo o que eu vivi na Igreja Universal, eu sou grata. Tudo que eu aprendi de bom, eu carrego para minha vida, tá? E tudo aquilo que não edificou a minha vida e não me deu nada de bom, eu joguei pro universo. Esse vídeo aqui não é pra me falar mal da igreja, nem muito menos dos evangélicos, nem nada. Eu sou muito, muito grata a tudo o que eu vivi lá, tá? O meu pai, ele era uma pessoa extremamente de fé, um homem extremamente lutador, guerreiro, pra frente. E assim, infelizmente ele não está mais entre nós, mas ele sempre foi da igreja. Então, assim, eu tenho um enorme respeito pela Igreja Universal, tá? Eu tenho algumas coisas pontuais referente a ela que me fizeram não estar mais na religião, mas isso não quer dizer que eu não aprendi. Eu aprendi muito e sou grata por tudo que eu vivi lá, tá bom? Só pra deixar claro aqui, pra que vocês não pensem que isso aqui é uma coisa pra falar mal de igreja, porque não é, tá? Assim como eu gosto que respeitem a minha religião e a minha escolha, eu gosto de respeitar e respeito todas. Ok? Então, assim, o seguinte, vamos adentrar no tema agora. Enfim, eu fui da igreja, eu frequentei a igreja por muitos anos, acho que foi mais, eu tava na igreja acho que desde os 15, eu me batizei nas águas, né, e no Espírito Santo, quem sabe, com 15 anos de idade, lá na cidade de Iguape, com a minha avó, que é obreira até hoje, maravilhosa, inclusive. Então, assim, eu me batizei, eu aprendi, eu fiz estudo da Bíblia, entrei no grupo jovem. Quando eu voltei de Iguape para Guarulhos, eu continuei na igreja por muitos e muitos anos. Acontece que algumas coisas no decorrer da jornada, né, da minha jornada na igreja, me fizeram mudar de rota, tá? Algumas coisas me fizeram mudar de rota. Eu simplesmente entendi que aquele lugar não era para mim. Tá? Eu participei muito, eu fui em várias reuniões, vigílias, vigílias dos caídos, né? Que é uma vigília extremamente forte. Eu fui nessa vigília, eu cuidei de uma moça que hoje eu entendo que ela era obsediada, mas naquela época a gente falava que ela tinha outra situação, né? Quem é evangélico sabe. Então, assim, eu acreditava, as coisas não entravam mais, não ornavam com o meu pensamento. Então, assim, eu vi aquela menina, né, que eu cuidei na época, extremamente obsediada, triste, e aí a gente convencia ela aí no grupo jovem, né, da igreja. Eu buscava ela na casa dela, levava ela pro grupo jovem, participava das reuniões junto com ela, sentava do lado dela, conversava com ela, lia a Bíblia com ela, tudo com ela, para que ela entendesse e para que ela se sentisse acolhida, se sentisse bem. Mas depois que terminava ali, não tinha mais nada para fazer, sabe? Então a gente ficava muito presa àquilo ali da igreja. E quando eu sentava lá, e eu vou ter que dizer isso, tá, gente? Com todo, né? Não entenda pelo lado mal, é a realidade mesmo de quem já viveu lá dentro da Universal. Quando a gente começava a ouvir ali o pastor, as coisas que ele falava era sempre referente vamos fazer aqui fogueira santa, vamos fazer... E assim, a situação da menina não melhorava. Gente, era de mal a pior. Uma situação muito, muito séria. Uma das mais, assim, que eu já vi na minha vida, terríveis, dentro da igreja.
E aí tínhamos a sessão de libertação, ela ficava se sentindo mal, porque na frente de todo mundo ali, ela, né, não queria receber um espírito maligno ali, né? Então ela se fechava, não fechava nem os olhos de medo que ela sentia, porque hoje eu entendo, ela era obsediada a noite inteira, então ela via, ouvia o tempo inteiro. E assim, não ia ser uma sessão daquela onde o bispo fica balançando sua cabeça que ia tirar, o pastor no caso. Então, assim, não entendia. E eu ficava, meu Deus, e agora? O que a gente pode fazer para essa pessoa? E não tinha, né? De acordo com o que o pastor me passava, né? Não tinha. Eu circulava bem ali na igreja, né? Circulava na salinha de obreiros e tudo mais, via coisas assim que decepcionou bastante. Enfim, muitas coisas. E então, eu assistia às manifestações, né? Aquela reunião de sexta-feira de libertação. E naquelas reuniões de sexta-feira de libertação, a gente via, né? Os espíritos malignos vindo e dizendo que era pomba gira não sei o que, tranca-rua não sei da onde. E, gente, aquilo pra mim não entrava de uma forma boa. Eu não me sentia fazendo bem pra ninguém ali. Eu me sentia massacrando aquela pessoa, sabe? Com aquelas orações, o que você quer, expondo, né? O que você tá fazendo na vida dela, o que você... Sabe? Situações que não levavam a pessoa a se conscientizar, a pensar nos dias dela, nas atitudes dela. Tinha pessoas, gente, que vinha todas as sextas-feiras e todas as vezes elas manifestavam com coisa lá. Como que pode uma coisa dessa? Né? E não tem um tratamento espiritual, né? Onde tem uma continuação, onde tem um cuidado. E isso não batia com o que eu achava. Não, eu me sentia mal, entendeu? Eu não conseguia ficar. E aí teve um dia que eu resolvi sair de vez, né? Eu falei, não é pra mim. E foi bem numa época complicada, porque, pra falar a verdade, também teve uma questão também do falecimento do meu pai no meio disso. Não que eu me revoltei contra Deus, não é isso, tá? Não saí da igreja por conta disso. Muita gente pensa que, saiu da igreja porque se revoltou contra Deus, porque Deus tem nada a ver, nada a ver. Como eu falei, o ponto principal era essa questão que eu achava que faltava. E a questão do meu pai foi porque a igreja em si, não sei qual a denominação de vocês, né, de quem é evangélico e tal, se é da mesma forma, mas lá da nossa, na época que eu estava lá, essa questão de doença era muito complicado conversar. Então, assim, você não tem enfermidade, tá? Você não tem, Jesus te curou. E é esse convencimento na cabeça da pessoa, né? Eles pegavam uma garrafa d'água e não que, não quer dizer que a água não seja abençoada. É abençoada. Mas tem que tomar seus remédios, fazer suas coisas. Porque Deus deu autoridade para os médicos trabalhar, né, nessa terra, a fim de curar as pessoas, né? Então, não é só do espiritual que se vive o homem. A gente tem que comer ou a gente vai viver só de brisa, né? A gente tem que ir no médico para se cuidar. Então, assim, não é dessa forma também que eles passavam. E aí, o meu pai faleceu de câncer. Ele não quis fazer o tratamento e tudo mais. Então, assim, muitas coisas não batiam com o que eu pensava. Respeito a decisão do meu pai até hoje e continuo respeitando, porque o livre-arbítrio tá aí pra ser vivido, né? Mas eu não admito esse tipo de coisa, acho o fim. Enfim, de qualquer forma, isso foi um dos motivos também pelo qual eu também me afastei, né? Então foi uma decisão pensada. Não saí da igreja com impulsividade, com raiva de alguém. Não, eu saí porque eu pensei e vi que não era pra mim, não me cabia ali. Enfim, saí da igreja. Quando eu saí da igreja, eu sempre procurei sempre procurei manter a minha base de crença e de fé. Por quê? Porque é o que me mantém de pé. Eu não vivo sem a minha fé. A minha fé é o que me move. Então eu não deixo de orar antes de dormir, não deixo de acordar e agradecer, nunca deixei de fazer nada disso. Antes de comer, antes de fazer qualquer coisa, eu sempre agradeço a Deus pela oportunidade. E as bênçãos que a minha vida, que é proporcionada à minha vida, eu sempre estendo a Deus isso. Então, assim, fé eu sempre mantive, independente de religião. Mas eu sempre quis me encontrar em algum lugar, porque eu gosto de praticar isso, né? Praticar a caridade. E foi aí que eu entrei na Umbanda.
E o que acontece quando eu entrei na Umbanda? A minha mãe, ela também já foi obreira, né? Casada com meu pai, tudo certinho. E a minha mãe saiu da igreja antes mesmo do meu pai falecer, muito antes da gente entrar. Minha mãe já tinha saído da igreja faz tempo. Só que minha mãe também não frequentava nada. E ela tinha sempre também manteve a fé dela, mas nunca firmou em nenhum lugar. E aí, então, a minha mãe adoeceu um ano depois do meu pai, mais ou menos. E nada grave, mas ela ficou muito mal, muito debilitada. 1 ano e meio, acho que quase 2 anos depois. E eu falei, mãe, eu acredito que isso daí seja um acorde, um sacode pra vida espiritual, né? Porque o espiritual, ele te ensina, não te ensina castigando, gente, pelo amor de Deus, tira isso da mente. Mas ele te mostra a necessidade de ter uma base, alguém, um espiritual pra te ajudar a enfrentar os dilemas da vida. A gente não tá aqui à toa, ninguém tá aqui à toa, né? Independente do que você frequente, você sabe que você não tá aqui à toa, né? Enfim, e aí eu conversei com a minha mãe, falei, minha mãe sempre, né, acreditou nessa questão também espiritual, sempre foi muito conectada, né, sempre fomos médiuns desde sempre, né, então muito redundante isso, né, mas sempre fomos médiuns. Então a gente começou a conversar dessa possibilidade de começar a estudar sobre a espiritualidade. E aí a minha mãe começou a estudar, ela sempre gostou muito de estudar, minha mãe fez teologia, então assim, esse aspecto de religião ela conhecia muito bem. E aí, um belo dia, a gente fazendo algumas coisas ali, ela recebeu o Tranca-Rua das Almas, que já acompanhava ela há muitos anos da vida dela, que inclusive veio anterior a isso, né? Porque ela nunca era de religião nenhuma, de nenhuma denominação, então às vezes ele vinha, né, para falar com ela. E aí foi aí que a gente decidiu começar a nossa jornada no terreiro de Umbanda. E aí foi simples assim. A gente começou a nossa jornada no terreiro de Umbanda. A gente começou a entender melhor sobre a religião. Minha mãe começou a fazer os cursos dela, né, de sacerdote, tudo certinho, finalizou os cursos e abrimos o terreiro, né? E eu tô estudando também para mãe pequena. E aí a gente começou a fazer todos os nossos fundamentos de acordo com a Umbanda, a gente começou a praticar e simplesmente, gente, foi uma coisa muito, muito incrível que as pessoas começaram a vir até nós. Então a gente começou a receber as pessoas pra rezar, alguém que não tá legal, e aí foi se achegando, e a minha família se achegando, depois o meu marido se achegou, que na verdade na época éramos namorados, né? E ele também veio de berço evangélico, da Assembleia de Deus, então ele foi adentrando aos poucos, conhecendo aos poucos, um pouco de receio, né, de tudo, mas foi conhecendo, e aí ele também entrou. Na verdade, eu tenho vários pontapés da minha vida que me levaram até a Umbanda, né, e levaram as pessoas que estão comigo também pra lá. Por quê? Porque eu sempre tive a mediunidade de visão e de ouvir. Quando eu estava na igreja, quando eu era criança, eu era muito obsediada, né? Por não ter a mediunidade, então não sabia trabalhar. E por isso eu fui para a Igreja Universal. Para incubar lá, né? Porque por medo, né? Por medo. E eu queria ajudar, esses espíritos falavam comigo, e aí eu acabei indo para a igreja achando que eu ia ter uma solução para aquilo lá, né? Totalmente aleatório. Mas é porque é a única religião que eu conhecia, né? O resto todo mundo falava que era do diabo e eu não podia ir. E aí, quando meu pai faleceu, eu tive, logo depois de um tempinho assim pra frente, eu conheci o meu atual marido, e aí a gente teve um problema aqui na nossa casa, né? A gente teve um problema muito sério aqui na nossa casa, que é um papo pra outro vídeo, que o fez acreditar em algo que ele nunca tinha acreditado, que era essa questão do mundo oculto, né, do espiritual. E aí, meu filho, o couro comeu. E aí ele viu que é verdade, que as coisas do mundo espiritual existem sim, né? Então ele adentrou também na Umbanda por querer conhecer esse oculto. O que é isso que aconteceu comigo? Como que isso aconteceu? E aí a gente foi criando um terreiro maravilhoso. Só tem uma irmã minha que não é da igreja, né? Que é da igreja. O resto tá tudo no terreiro. Porque foi todo mundo se aproximando, a família se reunindo, os amigos da gente também.
E assim foi indo. Então a minha trajetória da igreja para Umbanda, ela não foi feita por rancor, por ódio, por qualquer coisa. Não, foi feita por questão de ideologias diferentes de vida. Eu pratico a caridade na Umbanda de uma forma que eu considero melhor. Por quê? Porque quando chega uma pessoa na nossa casa que está sendo obsediada, que está vendo espíritos, que está mal, como aconteceu com aquela moça, que eu rezo por ela até hoje, a gente consegue cuidar dela sem expor qualquer coisa, sem expor. Então a gente pega ela, traz para o nosso terreiro, conversa com ela, faz cromoterapia nela, alinha o chakra dela, vai na casa dela, faz uma limpeza na casa dela, depois a gente continua cuidando dela, depois, sabe, é uma continuidade. Entende por que as coisas não estão funcionando para ela, por que ela tá assim. Então também existe um entendimento mental, não é nem tudo é espiritual. Às vezes é a pessoa cismando e fazendo coisas que não deve, por isso está vivendo dessa forma. Então a pessoa cria consciência do que deve corrigir, e aí ela vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Enfim, na minha opinião, essa é a melhor forma de praticar religião. Essa é a melhor forma de praticar caridade. Essa é a melhor forma de se aproximar das pessoas. Ali, nós não pedimos dinheiro pra nada. Pra nada. Quem ajuda porque quer. Porque a gente tem uma associação que não tem nada a ver com o terreiro. É uma associação que nós temos lá e as pessoas ajudam essa associação. E com esse dinheiro a gente compra cesta básica, ajuda as pessoas. É isso que a gente faz. Então a gente não precisa de dinheiro para fazer nada de espiritual. Se tiver que fazer um trabalho, tem que fazer dinheiro, não. Tem que dar dinheiro, não. A gente trabalha na caridade. A única coisa que é cobrada é o meu trabalho com as cartas. Porque é do fundamento cigano. Todo o resto, e mesmo assim, quando a pessoa não tem dinheiro nenhum, que a gente sabe que a pessoa não tem condições, ela leva uma vela e eu falo gratidão, vou pra minha cigana e vambora, porque é assim que funciona. A espiritualidade não tem hora e não tem lugar. Então, por isso, da minha transição de evangélica para umbandista. Porque foi o lugar que eu me encontrei. Foi o lugar que eu pude praticar caridade de uma maneira pura, sincera. É isso.